Equipe. Equipe é ótimo. Equipe é uma aula ótima. E aí, vocês estão no Equipe ou vocês estão com a equipe que Deus mandou? Precisa de muita gente? Não, não precisa de muita gente não. Lembra de Gideão? Que tinha muita gente, Deus mandou uma galera. Não, fica só com esses aqui. Então, só que você precisa ter a equipe certa, tá bom? E com as pessoas que são vocacionadas. Gente, falando de vocacionado, eu preparei material para professores de crianças e a gente tem uma aula só sobre dons e ministérios. Me lembra, eu tenho um checklist de todas as aulas do ano, a gente vai falar sobre isso, tá? Às vezes você está tapando um buraco, às vezes você é vocacionado, mas está no local errado, no momento errado. Deixa Deus trabalhar, vamos lá. Escola da Alegria, Escola da Alegria, a alegria do Senhor é nossa força. Quem faz? O que faz a sua equipe de professores? O professor 1, eu estou chamando de responsável. Ó, o professor 1 é o responsável, ele pode ser um líder e um coordenador. Eu coloquei aqui, em alguma hora eu vou falar. Ah, sim, o coordenador. Já vou falar logo do coordenador. O coordenador monta equipe, seleciona currículos, o nosso currículo é o Pequenos Cristos, organiza os eventos, dá suporte a todas as compras. Quando a gente falar de orçamento, vocês vão entender melhor. E pode ser um professor 1 de sala. O coordenador precisa ser professor? Eu já vi igreja que o coordenador não é professor. Mas ele entra quando o professor falta. Teve uma falta que é chamada de escala, né? Monta a escala de trabalho de professor, o coordenador entra. O problema é quando o pessoal se acomoda que tem um coordenador e aí falta. Então, aqui no caso, para dividir as cargas, o coordenador pode ser um professor 1, principalmente as igrejas menores, que tem menos pessoas. E também porque ele vai estar dentro de sala de aula. Nada como estar dentro de sala de aula para entender as necessidades dos nossos alunos. O que faz um professor 1? Ele é responsável por aquela turma. Então, gente, olha só, esse professor 1 e o professor 2 é só de uma classe. Então, eu vou ter professor 1 da classe de 6 anos. Eu vou ter professor 1 e 2 da classe de 7 anos. Tá? Aqui eu botei 5 a 6 e 7 a 8, mas eu não falei para vocês uma coisa. Se eu tenho criança de 6 anos que já sabe ler, que está entediada aqui, eu passo para a sala de 7. Se eu tenho criança de 7 que tem muita dificuldade, dependendo da criança, eu passo para a sala de 6. Tem gente que não gosta disso, dessa coisa de trocar. Mas isso é feito, inclusive, no ensino convencional. A criança que tem dificuldade, ela troca de sala. Ah, mas está muito pequenininha naquela sala. Não tem problema. Por quê? Porque eu tenho atividades específicas. As crianças que têm transtorno, déficit de atenção, etc., aí a gente tem uma estratégia específica para elas. Você vai adaptar a sua atividade, vai adaptar a sua aula, vai ter um auxiliar de classe para ficar com elas, vai pegar todas as recomendações dos pais, de repente vai ficar em menos tempo, enfim, você vai fazer uma mobilização diferente. Mas quando não tem, ou quando o espectro é muito sutil, muito suave, você vai perceber o desempenho daquela criança na aula, tá? Porque já começa a ter aulas mais elaboradas de 7 anos e às vezes a criança não está pegando, independente da idade, tá? Então, para cada classe eu vou ter professor 1 e professor 2. Auxiliar 1 e auxiliar 2. Essa escala aqui, essa equipe aqui é a equipe pro ano todo, mas ela vai trabalhar todo mês uma quantidade de aulas, que é o que eu vou falar na próxima aula na escala. O que faz um professor 1? Professor 1 da turma de 5 a 6 monta a escala da equipe de 5 a 6. Então, ele tem um parceiro ou uma parceira, que é o professor 2, um auxiliar ou uma auxiliar, que é o auxiliar 1, um auxiliar 2. Então, são 4 pessoas na equipe. Ó, 4 pessoas. 2 professores e 2 auxiliares. Por turma,
tá? 4 auxiliares por turma. Eu vou botar aqui, ó. 4 pessoas por turma. Então, você vê que você precisa de uma equipe grande. Se você tiver aquela distribuição de turma, quem não pegou, tá na aula na parte da aula de faixa etária. 4 pessoas por turma, sendo que dessas 4 pessoas, 2 professores e 2 auxiliares. Um desses professores é o líder da sala, que vai montar a escala, e pode ser o coordenador também. Então, ele monta a escala, ele vai preparar a aula. Quantas vezes por mês? 2 vezes por mês. Vai organizar a sala. E o professor 2? Ele vai preparar a aula 2 vezes por mês. Ah, Alana, por que você botou 2 vezes por mês? Porque eu pensei o seguinte, a gente não tem aula. Vamos pensar em domingo. Tem o domingo lá. Para a igreja que celebra domingo. Tem igreja que celebra outro dia. Quantos domingos no mês? Eu tenho 4 domingos. Então, eu vou ter um professor dando aula no primeiro domingo, no segundo domingo. Aí, depois vem outro professor no segundo domingo e no terceiro domingo. Então, eu tenho o quê? 2 professores nos 4 domingos. E esse professor que deu aula no primeiro e no segundo, eu quero que ele dê uma aula atrás da outra, seguida. Aula seguida. Por quê? Porque ele vai dar revisão. Ele vai perguntar o que as crianças aprenderam em casa. Entendeu? E vai passar o bastão para o professor da semana seguinte. Entenderam a estratégia? Esse professor vai ter... ele vai preparar 2 aulas. A primeira aula ele já vai pensar na segunda. Então, ele vai ter continuidade. A palavra aqui, gente, é continuidade. Vocês entenderam? Vou achar aqui, ó. Ideal, quando é professor de ABD, é que ele fique os 4 domingos. Só que a gente está trabalhando, eu tô dando uma colher de chá. Para não ficar muito pesado, 2 domingos um professor, 2 domingos outro professor. Dependendo da quantidade de alunos, um auxiliar, que é um professor em treinamento. Aquele auxiliar pode cobrir o professor, tá? Treino. Então, o que faz o auxiliar também? O auxiliar recebe as crianças, ele pode estar dentro de sala de aula, ou pode estar cobrindo ali fora. Ele auxilia nas atividades, leva no banheiro, ajuda a pintar, ajuda a colar, é muita coisa. E ele é um professor em treinamento, que eu já falei, tá? Beleza. E eu coloquei mais 2 pessoas aqui na nossa equipe. A gente precisa da equipe do lanche e a equipe do apoio. Da mesma forma que o professor 1 é o responsável pela escala, o lanche 1 é responsável pela escala. Então, chama uma parceira e a pessoa do lanche 1 troca com a parceira. Mesma coisa. 2 vezes no mês, aí quem prepara o lanche, orça o lanche, compra o lanche e escala outros no lanche. Por quê? Que essa pessoa que orça o lanche, porque ela que está montando o lanche. Passa para o coordenador pede dinheiro, manda a planilha. Equipe, entenderam? E o lanche 2, prepara o lanche e verifica a quantidade. Passa para o lanche 1, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Igual na cozinha de casa da gente, quando você tem uma pessoa que te ajuda, um vai falando para o outro o que está precisando. Quem ficou depois, ó, acabou isso, vai acabar, o que você está precisando. Entenderam? Essa pessoa do lanche tem que ser do Ministério Infantil? Não, pode ser. Tem gente que tem igreja que tem Ministério de Culinária. Então, a igreja que tem Ministério de Culinária chama 2 pessoas para ficar no lanche. E dá conta de todas as crianças? Dá. A gente vai falar de cardápio quando a gente falar de orçamento, mas pode chamar os auxiliares para ajudar nessa parte. Apoio é muito importante. Eu vejo poucas igrejas investindo em apoio. Eu chamei de apoio, mas o ideal é que o apoio seja um responsável. Pode ser o coordenador também.
Ele vai recepcionar as crianças, igreja muito grande, que bota pulseirinha, que pega a numeração, que chama pai e mãe no data show, ou que vai falar com os pais. Ele vai recepcionar as crianças, essa pessoa do apoio. O professor também pode fazer isso direto em sala de aula, mas tem lugar que faz uma triagem. Vê se está tudo bem no pátio. Isso aqui, gente, que eu coloquei, ó, conversa com a criança que precisa ser retirada de sala. Criança chegou em sala, tem combinado, tá tudo lá esclarecido. É chamada atenção uma vez, é chamada atenção 2 vezes. Na terceira vez que o professor chama a atenção dela, ele já tira de sala para conversar com apoio. Ah, Lana, mas por que está tirando de sala? Por quê? Vocês lembram do texto que as más conversações corrompem os bons costumes? Quando você tira uma criança de sala, primeiro, você mostra a punição, causa, efeito, né? Consequência para as outras crianças. Segundo, você dá uma aliviada naquela tensão ali da sala. As crianças viram, você já tira a criança. Terceiro, a própria criança que saiu, ela vai precisar respirar e ter se o professor precisou chamar 2 vezes, como é que ele vai largar a turma toda para ficar chamando a atenção daquele que está bagunçando e está influenciando outro? Às vezes é 1, 2 que está bagunçando a turma toda. As más conversações corrompem os bons costumes. Pode ter uma garotinha toda boazinha. Se tiver com uma amiguinha que está aprontando, ela pode aprontar também. Tirou de sala. Quem que vai conversar com essas pessoas? O pessoal do apoio. Apoio 1, que é o responsável, e o apoio 2, que vai estar na escala em outro dia, tá? No caso de ir para o apoio mais de 2 vezes, o apoio não foi quem fez contato com os pais, chama os pais. Tá? E assim Deus vai dando discernimento para vocês, porque a gente precisa ter, desde os 10 mandamentos, a gente precisa ter as ordens de convivência. Por isso que a gente faz os visuais com os combinados. Os combinados a gente vai falar lá quando a gente falar na aula de visuais, na ornamentação da classe, na ornamentação do pátio, com visuais intencionais. Tá bom? E aí a própria equipe que vai ajudar, pode ser os professores e pessoas da área de decoração. Tem igrejas que tem pessoas só para Ministério do Templo, tem pessoas que tem pessoas só para decoração. Amém? Gostaram? Bênção? Assim, em relação à limpeza, tem igrejas que tem pessoas só para limpar. Então, quem que vai fazer a limpeza? Vai ser a pessoa do apoio, vai ser o irmão do apoio, vai ser o irmão da própria igreja que já faz a limpeza da igreja, vai fazer a limpeza da salinha, porque às vezes a salinha está muito suja. Acontece, gente, do professor, principalmente o professor que prepara uma boa aula, tá com 15 crianças, 20 crianças, ele fica esgotado ao final da sala, no sentido de esgotado do cansaço, né? Tá 1 hora ali com as crianças, ainda tem que parar, tá no final, tá conversando com o pai, com a mãe, dando as instruções, aí às vezes para parar para limpar a sala, demora. Então, se tiver uma pessoa só para fazer a limpeza, é melhor, né? Cada um fazendo um pouquinho, o corpo funciona muito bem. Mas tem casos que não, que é o próprio professor que faz tudo, que limpa, tá? Se você puder, a gente não falou de decoração, ter um local para fazer a refeição é melhor. Mas vocês vão ver na rotina que eu oriento que essa refeição seja feita logo no começo, para ela não atrapalhar o andamento da aula, para dar mais energia para as crianças e para que as crianças possam, para que a sala fique limpa para as atividades seguintes, tá bom? E a equipe trabalhando junto vai dar muito certo. Ó que coisa abençoada, ali a professora com as crianças, a professora 1, professora 2, o tio do lanche, pode ser tio, pode ser tia, e o apoio orientando, conversando com a criança, tá vendo? Abaixou, olhou nos olhos. Tem casos que tem que dar atividade, tem que conversar, tem que ouvir. Tem casos que tem que interceder, tem que repreender. É espiritual, é batalha espiritual. Então, é importante que estejamos revestidos. Em alguns casos, tem que fazer jejum. Amém? Escola